E o Senhor sempre se faz presente no meio de nós e no meio do povo dele, e assim o espera e crê. Amém? Carta aos Hebreus, o Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus capítulo 11, verso de número 4, que diz assim: também carta aos Hebreus, o Epístola aos Hebreus, capítulo 11, e o verso de número 4, somente um versículo. Amém? Hebreus capítulo 11, verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Amém? Pode assentar em nome do Senhor Jesus. Irmãos, Epístola aos Hebreus está relatando sobre o herói da fé. Logo no início, você vê no capítulo 1, diz: a fé é a certeza das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Irmãos, o que é fé para vocês? O que significa fé para nós? Fé é algo que muita gente fala: eu tenho fé em Deus. Mas o nosso amado Tiago diz: quando você tem fé, você tem que ter obra, porque a fé sem a obra ela é morta. Então, se é morta, não serve. E aqui quando Abel, o primeiro homem que teve uma determinada fé em Deus, irmãos, se nós vamos procurar o que significa fé, nós poderíamos ver em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que é fé? Fé pode ser amor. O amor naquilo que você acredita e deposita tudo naquilo. Tem pessoas que têm fé em um banco, de colocar todo o seu dinheiro lá e um dia receber com juros e juros e juros. Fé pode ser de uma pessoa que pega o dinheiro emprestado com a agiota, e o agiota fala: eu tenho fé nesse que a pessoa vem pagar com juros por cima de juros. Isso pode ser uma fé para aquela pessoa. Então, o que você define fé para vocês? O que você pode definir o que é fé para vocês? Porque cada um tem um tipo de fé. Mas o que a Bíblia diz a fé aqui, não, a fé em Deus, é que Abel, ele ofereceu a Deus a maior excelência. Olha, Deus deu testemunho de Abel. O que significa testemunho? Quando a pessoa chega aqui na igreja e fala: irmão, eu tenho um testemunho para contar. Ou vamos falar daquele homem cego de nascença. É um testemunho. Eu era cego, agora eu estou vendo. Testemunho é algo que só você e Deus conhece e sabe. Então, meu irmão, pela fé, Abel ofereceu a maior excelência, porque Abel tinha uma fé em Deus. A Bíblia também diz no livro que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você conversar com
Deus. Sem fé é impossível Deus dialogar com vocês. Sem fé é impossível Deus conversar com vocês. Sem fé é impossível Deus falar comigo. Sem fé é impossível Deus falar com a igreja. Amém, meu irmão? Então o que é fé para vocês? Fé significa comunhão com Deus. Fé significa você ter comunhão com o Altíssimo. Fé significa você ter alguém do teu lado que você está pronto a ouvir e pronto a falar. Então eu vou falar, definir a palavra fé. Fé, meus irmãos, quando Abel ele ofereceu a maior excelência, é porque Abel sabia quem era Deus. De que forma Abel sabia quem era Deus? De que maneira Abel sabia quem era Deus? De que maneira falar sobre fé de alguém? Pela fé, Enoque, ele andou com Deus. E Enoque não viu a morte, porque ele andou com Deus. Porque pela fé, meu irmão, Enoque, ele foi transladado. Ele foi transportado da terra para o céu sem passar pela morte. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha contato com Deus. Tudo na vida dele era Deus. Tudo na vida dele pertencia a Deus. Porque a fé é isso. Quando a pessoa não tem fé, qualquer pessoa engana aquela pessoa. Mas quando a pessoa tem fé em Deus, a pessoa sabe, eu sei em quem eu tenho crido. Então, o que é fé? Fé é você ter comunhão com Deus. E ter comunhão com Deus é andar com Deus, é falar com Deus, é estar com Deus. É onde Deus está, você também está junto com Ele. Então, meu irmão, quando você tem fé em Deus, você faz o melhor para Deus. Faz o melhor para Ele. O que é que você tem de melhor para Deus? Que você tem para Deus de melhor? Deus tremendo. Pela fé, Noé, divinamente alertado das coisas que nunca viu na terra, mas Noé acreditou, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Entendeu o que é fé? Fé é você andar com Deus. Fé é você ter comunhão com Deus. Fé é você ter um diálogo com Deus. Então, quando Noé, ele divinamente foi orientado, Deus iria destruir toda a raça humana, porque todo o povo perdeu o contato com Deus. Sabe o que é perder contato? Só vocês vão imaginar o que é um contato. Só não vão imaginar o que é contato. Imagine um presidente ter o filho dele no Brasil. O presidente da China e o filho dele no Brasil. E ele está para guerrear contra o Brasil e jogar uma bomba atômica aqui no Brasil. Se ele não tiver contato com seu filho, se ele não tiver comunhão com seu filho, se ele não saber se seu filho ainda está vivo, ele pode mandar aquele míssil vir ao Brasil e destruir toda o brasileiro, toda a raça humana brasileira. Mas quando ele tem um contato com seu filho, vamos colocar o pai, o presidente, que tem um botão na mão. É só apertar aquele botão e mandar um míssil para qualquer lugar. Eles não tem autoridade. Mas não, estou mandando. A China não tem autoridade, mas um país que tem autoridade. Vamos colocar. A Rússia não tem autoridade, a China também não tem. Vamos colocar, meu irmão. Quando a pessoa, o Brasil, os Estados Unidos com a China, onde ele jogou a bomba de Hiroshima, né? E destruiu toda a raça chinesa. Algumas pessoas sobreviveram, e quem sobreviveram, meu irmão, tinha a história para contar. Mas se um filho daquele presidente estivesse naquele país, tu acha que ele iria lançar uma bomba naquele lugar? Se não tivesse um filho em são ou salvo? Mas se ele não tivesse contato com o seu filho, pai, eu estou aqui, não lança essa bomba, porque eu te amo, pai. E o pai fala, meu filho, eu também te amo. Eu vou fazer o possível para resgatar você daí desse meio. Porque eu vou jogar uma bomba aí. Lembra, meu irmão? Lembra que pela fé
Ele estava em Sodoma, estava em Gomorra. Mas pela fé, Ló avistou aqueles anjos, reconheceu que era o próprio Deus e ele não deixou ninguém tocar naqueles anjos. A Bíblia fala que pela fé, Ló ofereceu as suas filhas para aqueles homens lá fora. Pela fé. Como é que a pessoa vai trocar as suas filhas com uma pessoa desconhecida? Mas Ló acreditou que aqueles homens eram homens de Deus. Entendeu, meu? O que é fé? Mas fé significa comunhão, contato, diálogo. Quando a pessoa perde diálogo, eu pego contato. Se perde contato, é diálogo. Pode ser filho, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser quem for. Perdeu o contato, não temos como saber o que está acontecendo. Isso não é quando o povo de Deus perde o contato com Deus, não sabe o que está acontecendo no céu. Deus quer transmitir, mas o povo não tem contato com Deus. Então não tem como Deus falar se a pessoa não tem contato com Ele. Embora que Deus tem contato com o povo, mas o povo não tem contato com Deus. Quando Deus manda contato, tem um muro que faz divisão entre nós e Deus. No livro de Isaías fala. E aí? Deus fala comigo. Deus está falando conosco. Mas o pecado faz divisão entre Deus e nós. Então, quando você não tem fé, você tem pecado. Se tem pecado, Deus não habita no meio do pecado. Enquanto nós não tiramos o pecado e não tem contato com Ele. Quando você tem contato com Deus, você sabe, o meu Deus vive, o meu Redentor vive, e Ele vai fazer algo extraordinário na minha vida. A mulher de Ló perdeu o contato com Deus, mas Jó não perdeu o contato com Deus. A mulher de Jó perdeu o contato com Deus, mas Jó não perdeu o contato com Deus. Pode um filho esquecer, pode a mãe esquecer, mas todavia Deus nunca vai esquecer da raça humana. É a raça humana que esquece de Deus, é a raça humana que vira as coisas para Deus, é a raça humana que não tem mais fé em Deus, é a raça humana que ainda se encontra distante de Deus. Fala: Deus, onde está tu? E Deus fala para Jó: aonde tu estava quando eu fiz o mundo? Jó, aonde tu estava quando eu disse: haja luz e houve luz? Então quem é tu, criatura, para falar de Deus? Quem é tu, criatura, para falar de Deus? Deus é injusto. Deus sempre será justo, mas nós sempre seremos injustos, porque tudo que Deus faz é agradável a Deus olhos. Mas quando você não tem fé em Deus, você pensa que tudo é ruim. Mas vamos voltar. Então, pela fé, Jó acreditou em Deus e falou para a mulher: mulher, como a loucas falas tu, o Senhor me deu e o Senhor mesmo tomou. Bendito seja o nome dele. Porque nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá eu tornarei. Tu já pensou, meu irmão, de um homem dessa sabedoria? Quando Deus encontra um homem sábio na face da terra chamado Nicodemos, Nicodemos pergunta para Jesus: bom mestre, eu sei que tu és o Filho de Deus, como eu faço para ter a vida eterna? Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, para ter a vida eterna é necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe, depois de velho? Nicodemos, tu fala das coisas que tu não sabe, eu falo daqui que eu sei. Porque se tu nascer de novo, tu vai ver o que é. Volte a ter comunhão com Deus, tu vai ver o que Deus está falando contigo nesta noite. Volte a ter a comunhão com a Xarabaruaça. Volte a ter comunhão com Deus. Eu duvido que você vai desagradar a Deus. Mas quando você não tem comunhão com Deus, você tem comunhão com ninguém mais. Porque, meu, quando você perde a comunhão com Deus, como o irmão leu aqui no versículo em 1 João: se você tiver amor. Mas meu irmão, cadê o amor do povo, meus irmãos? Fé significa amor. Hoje em dia a pessoa tem amor à sua casa, tem amor ao seu carro, tem amor à tua esposa, tem amor aos teus filhos, tem amor à tua irmã.
A Bíblia diz, eu estou falando que a Bíblia fala, se você amar mais esposa do que a mim, você não tem fé em mim. Não é de mim. Se você amar mais teus filhos mais do que a Deus, você não é digno de morar no reino de Deus. Se você amar seu pai e a sua mãe mais do que a Deus, você não tem fé em Deus. E aí, meu irmão? O que é fé para vocês? O que é fé para vocês? Por que Abel ofereceu uma maior excelência? Porque Abel não estava preso nas suas coisas terrenas. Abel estava preso nas coisas excelênciais, amém, irmão? Abel não estava preso nas gorduras, Abel não estava preso nas ovelhas, Abel não estava preso, irmão, mas Caim estava preso no seu dinheiro, Caim estava preso nas coisas terrenas. Caim, meu irmão, achava que as coisas terrenas para ele eram melhor, mas Abel não, Abel, você, Deus para mim é melhor do que tudo, eu vou oferecer o melhor para ele, embora que ele não precisa, mas eu vou dar o melhor para ele. Amém, igreja? Então, o que é fé para vocês? Será que você tem fé em Deus de tal forma? Ou você tem fé na Casa das Bahias? Que lá tirar uma televisão com o dinheiro de Deus, que não pertence a você, pertence a Deus, e vai lá comprar uma televisão 65 polegadas, parcela em tantas vezes com o dinheiro que venceu. Você não tem fé em Deus. Será que você tem fé em Deus dessa forma? Da igreja crescer, resplandecer na face da terra? Será que não tem não, meus irmãos? Se você tivesse fé em Deus, não, você vai não fazer o melhor da obra de Deus crescer. Não, meu irmão, a igreja só cresce quando você tem fé em Deus. Onde tiver a tua fé, aí está o teu tesouro. Então, igreja, a partir de hoje começa a ter fé em Deus. Porque um dia você vai sair dessa terra, sem fé você não vai. Se você tiver contato com Deus aqui, meu irmão, quando morrer, não tem contato com Ele, não. Não adianta, meu irmão. Tem que ter contato com Ele agora. Tem que ter contato com Ele agora. Não adianta deixar, não. É agora, meu irmão. Contato com Ele agora. Depois eu perdi o contato, não adianta, meu irmão. Não adianta. Ninguém decidiu por você. Não adianta teu marido, teu esposo, ninguém. É você e Deus. Porque era Abel e Caim que tinha que decidir o que é que eu vou dar para Deus. E Deus deu o testemunho de Abel, falou, ele deu o melhor. Ele fez o melhor. Irmãos, fé é isso. É você se desprender das coisas terrenas e começar a se ligar nas coisas celestiais. Jesus está voltando. O que Jesus, meu irmão, está falando conosco, Ele está voltando. Tudo que você juntar nessa terra, não ficar para as praças, ficar com ladrões, mas se você juntar tesouro no céu, busque primeiro o reino do céu, a sua justiça, a demais coisas não será acrescentada. Então, quando você começa a juntar tesouro no céu, você fala, eu tenho fé em Deus, pode vir o que for, pode vir soprar uma radaço aqui, pode vir o que for, eu ainda tenho fé em Deus, ainda que a videira não floresça, ainda que não der fruto na vide, eu todavia louvarei ao Senhor, que eu tenho fé no meu Criador, e o meu Criador vai me ajudar a vencer qualquer obstáculo. Mas se você, meu irmão, não tem comunhão com Deus, Deus não tem comunhão contigo. Deus só tem comunhão com quem tem comunhão com Ele. Não adianta falar que tem fé em Deus e você, meu irmão, não está fazendo nada para a obra de Deus. E como diz tu, que diz que ama a Deus. A Bíblia diz, irmão, que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo pecado, sim. Mas tem pecado que não purifica. Não adianta. Blasfema contra o Espírito Santo de Deus, Deus não perdoa. E quando você rejeita, algo Deus está blasfemando. Ou não. Quando você rejeita, algo Deus está blasfemando com os olhos de Deus. É cuspir no prato, está comendo, meus irmãos. É você virar as costas para a pessoa que te ajudou. É você virar as costas para a pessoa que te ajudou. Você virar as costas quando você estava lá, no lixo, você estava lá, cachaceiro, maconheiro, feiticeiro, prostituta, homossexual, ladrão, estava lá. Jesus foi lá, te tirou, colocou em você. Agora, só porque ele está ganhando dinheiro, acha que você é bom? Você não é bom não, rapaz, você não é bom não, moça. Bom é Deus, porque Deus é misericordioso que te colocou você nesse lugar, mas não quer saber. Um dia você vai encontrar com Deus. Se
você também. Não adianta você falar que não é verdade. Então quem tem Deus, rapaz, aproveite a oportunidade. Busque o primeiro amor. Para de fazer as coisas horrendas que para Deus não se agrada, Deus se agrada com o pecado. Deus só se agrada com as pessoas que fazem a obra dele com verdade. Então, pela fé, Moisés, ele viu o invisível. O que era invisível, meus irmãos? O que era invisível? Primeira pessoa de Deus. Moisés. Abraão viu a teofonia. Abraão viu a teofonia. Deus pegava o corpo humano, se manifestava aquele corpo humano, Abraão viu Deus. Mas Moisés viu Deus. Na Bíblia de Deus. Porque Moisés não sabe o que Moisés fez, não assim. Moisés, ele pela fé, ele estava recebendo ensinamento dos egípcios, mas a mãe de Moisés falou: Moisés, vou contar uma sua história para você. Nós vamos aqui no Egito, porque Deus tirou nós do mundo lá fora. Nosso pai Abraão. O nosso pai Abraão, ele saiu de uma terra tão distante, veio para um lugar que não existia para ele, mas ele começou a acreditar em Deus. E Abraão começou a acreditar em Deus. Mas Abraão agora teve Isaac, Abraão agora teve Jacó, e Abraão agora teve seus filhos. E agora, Moisés, nós estamos aqui no Egito, porque já teve uma fome no Egito. Não só no Egito, toda a raça humana haveria uma fome. Que Deus falou que ia mandar fome para toda a raça humana. Mas pela fé, na chore a raça, Deus levanta um chamado José. Que os irmãos José começou a se levantar contra José, meu irmão. Deus mostra as coisas para nós. Você não tem raiva, meu irmão, que Deus mostra as coisas. Pede para Deus mostrar para você também, meus irmãos. Aleluia. Eu não peço para Deus mostrar nada, pastor Céu. Deus me mostra, eu tenho que fazer o que Deus me mostra. Mas, meu irmão, José era pelo garoto, mas José, irmão, José era obediente aos seus pais. O que faz, meu irmão, você, meu irmão, quando você é obediente, você obedece todos. Você não precisa obediente. Quando você começa a obedecer pai e mãe, você não obedece para ninguém. Primeiro mandamento é obedecer pai e se não obedece pai, não obedecer quem? Você vai casar, meu irmão, com alguém. Se não obedece pai, obedece pai, cai fora. Cai fora. Cai fora. Se o filho não obedece pai, não obedece mãe, a casa cai fora. Aquele velho chato, aquela velha chata, cai fora. Porque essa pessoa, meu, nunca vai te amar. Porque quando... Quem está grávida aqui é a Luciana, né? É a Luciana. Só você está grávida aqui, né? Mas você sabe se a criança, como é que ela é, o rosto dela? Nós reclamamos essa menina antes dela nascer. Você é a mãe dela antes dela nascer. E pela fé você está acreditando, sabe? Eu não sou bem. Esse aqui vai nascer. E pela fé um dia você vai amamentar essa criança. Imagina, irmão, a mãe passaram 9 meses com uma criança no ventre. Vai para um hospital, hoje em dia tem um hospital antigamente na parteira, né? Eu me lembro quando a Rada estava tendo seus filhos lá na parteira, lá, meu irmão, era criança, escutava lá, era toda gritaria. E eu falei, meu Deus, é assim que a mulher sofre para ter um filho. Sofre para ter um filho. A Rosânia mesmo tem que ir ao hospital à pressa. Eu me lembro, para levar lá, ela estava toda enrolada com cordão umbilical. Deus me trouxe isso aqui, eu falei para minha mãe, está enrolada, ele está envolvido, a pessoa toda enrolada, assim, Deus mostrou e levou para o hospital. Estava enrolado, né? Chegou para lá, o médico tinha que aconteceu, né? Mas está enrolado, eu não tinha visto. Mas eu era criança, mas eu falei para minha mãe, eu vou se peça não pode, eu vou saber assim, aí, como vai ficar? Eu falei para minha mãe, não falei para ninguém. Porque meu se falar, meu ninguém acreditaria. Mas vamos voltar, meu irmão. Então, as mulheres gritando, o filho nasce. A mulher, igual me lembro que minha mãe, nossos pais, a nossa mãe, nossos pais, vai trabalhar, dá um vivo, né? Lá ele compra um sapato bom para ele, um sapato com um chinelo bom para ele, lá ele compra roupa bom para ele, para dar para os filhos. Para dar para os filhos, dar o melhor possível, sei não. Quem é pai que ama, seus pais sabe que não, meu irmão, aí eu não falo. Então o pai deposita tudo aquele filho, daquele danado daquele filho. Quando o filho cresce, já começa a levantar o nariz já. E aí começa a levantar contra
Aquela pessoa te ajudou, tirou você de uma sala de pecado, Jesus. Quem era você, meu irmão? Quem és tu? Quem és tu, meu irmão, agora? Só que canta bem, prega bem, fala bem, pastor Jesus não serve, não presta. Amém, meu irmão. Eu posso ser um analfabeto, mas eu prefiro eu ser um analfabeto acreditando em Deus do que uma pessoa que seja nem escrever melhor qualidade, mas não obedece a Deus. Porque eu falo com todos é eu tenho comunhão com meu Deus. Eu tenho comunhão com meu Deus, porque o primeiro mandamento é obedecer a pai e mãe. Eu sempre obedeci meu pai e a minha mãe. Só foi uma coisa quando eu obedeci meu pai e minha mãe, pastor Celso. Quando cheguei para São Paulo aqui, eu obedeci meu pai e minha mãe. Eu estava trabalhando no mercado, peguei todo o meu salário na minha, todo o meu salário. Comprei fogão, comprei armário, comprei bujão, comprei e fui levar, mandei levar lá em casa, onde eu morava. Meu pai disse, não, eu faço isso porque antes de eu nascer você me ajudou. Então o que eu posso fazer é isso aqui. Ah, mas eu sou jovem, não sou casado ainda. Eu não sou casado ainda, mas eu sou jovem. Então quem merece mais é vocês. Aqui quem merece é vocês. Não adianta ninguém falar que não. Então comprei tudo, dei para ele lá. E aí, meu sonho é sempre agradar meu pai e minha mãe. Meu sonho é esse, meus irmãos. Meu sonho, meu irmão, é sempre dar o melhor. Eu poderia dormir na cisterna, mas meu pai e minha mãe tinham que dormir em cima de uma cama. Na minha cabeça é isso, meus irmãos. Eu poderia dormir, se tivesse um ventilador, era para minha mãe. Era para mim. Eu sentia calor também, mas minha mãe para mim em primeiro lugar, para ela. Não para mim. Na minha cabeça era isso, porque um dia eu ia perder minha mãe. Ia perder meu pai, porque meu pai perdeu o pai dele, minha mãe perdeu a mãe dele. Então, meu irmão, então eu tinha que fazer o melhor para ele enquanto ele estava vivo. Depois que morre, não adianta ele fazer o melhor, porque eles não sabem de nada, não lembram de nada. Mas meu pai e minha mãe vão ter lembrança de mim, porque eu fiz o melhor para eles, meus irmãos. Então, meu pai faz. Não é meu irmão. Sabe aquela casa que eu moro lá aqui, na Tietê lá? Ninguém sabe, eu contava os irmãos aqui. Aquela casa lá mesmo, que nós estamos morando lá. Então, minha mãe não correndo bem, meu dinheiro, meu irmão. Meus irmãos não bebia, não fumava, não. Eu falei aqui essa semana, né? Não usava droga, não bebia, não fumava, né? Eu queria tudo guardadinho lá, guardadinho. Guardadinho, meu irmão. Nós estávamos com aquela casa lá embaixo, contava os irmãos aqui. Aí a irmã Cássia, seu esposo, deu para eu morar lá embaixo do tempo determinado, sim. Mas o marido dela foi lá. Irmão, eu sou uma pessoa sempre assim, pastor, você olha águia. Eu não sou uma pessoa de mascarada, eu fico sempre, mas eu vou na casa de alguém, eu observo tudo, tá, meu irmão? Não adianta. Me levou na tua casa, eu observo tudo. Porque não, meu irmão, eu observo tudo. Entrei na sua casa, meu olho observa tudo, eu observo tudo. E aí eu estou lá, sentadinho lá, e entrou um casal. E aí entrou um casal, vindo tudo lá, eu falei, opa, Romualdo, o que está acontecendo aqui? Não, esse casal aqui vai vir essa casa, mas depois eu vou na casa da disse, não, essa casa aqui, meu pai saiu daqui, foi para Bahia, me deu terreno lá, não, vou comprar essa casa aqui. Não vai vender para isso, não. O dinheiro está no banco. Mas já depois eu menti para ele. Eu não era crente. Menti para ele, o dinheiro está no banco, depois eu dei meu conta lá no banco, que era meu irmão. Fui lá rapidamente, peguei o dinheiro daqui, eu me lembro. Está aqui o dinheiro, a metade da casa, daqui na situação. Quando o pai chegou, eu falei, pai, ó, não, filho Macedônia, eu liguei, pai, está acontecendo isso aí, quando eu liguei por aqui, quando ele ligar para o senhor, confirma que o dinheiro o senhor depositou na minha conta, tá bom? E meu pai confirmou, irmão, era mentira, eu não olhei a casa. Irmão, minha mãe ensinou para ela, mas eu urubu na mão com 5 anos, mas eu passei na mão com 5 anos. Meu irmão, estou na casa, morando lá, vamos trabalhar para arrumar, eu arrumar outra, meu irmão, de jeito nenhum, pode o dinheiro está aqui. Ele comprou, vendemos a casa, aí falou com ele pegou da casa, ele falou, o dinheiro que eu tinha, metade do meu salário, o dinheiro que eu tinha trabalhado no Tanaka, 6 meses na carteira, mais 1 ano trabalhando com registro, peguei aquela bolada de dinheiro, meus irmãos. Está aqui o dinheiro. Fiquei sem um centavo em família. E a pessoa, porque hoje eu sou tão abençoado aqui, porque eu virou abençoado meu pai e minha mãe. Então, meu irmão, sabe o que é? É isso, meus irmãos. Eu nunca tive usura por dinheiro, eu nunca tive usura por dinheiro, porque o dinheiro, meu irmão, vai, o dinheiro vem, mas a comunhão é mais fácil do que o dinheiro. Então, meu irmão, eu peguei e fiz isso. E meu sonho da minha mãe era aquela sala, quando eu tinha na Bahia lá, grandona. Eu falei, mãe, eu saí daqui, eu comprei um terreno, eu saí daqui, tudo vai se cancelar agora aqui. Só tá mandando aqui, seu pequenininho, nossa cara grandona, tudo vai se cancelar. Minha mãe morreu, não compensou ainda. Mas, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de fazer o melhor que eu podia fazer.
por eles. Amém, meu irmão? O que é fé, meu? Fé é amor. Quem você ama, meus irmãos? Pela fé, Abraão, ele tinha amor a Isaac, mas ele tinha amor mais a Deus. Pela fé, ele ofereceu sacrifício a Isaac sacrifício, pela fé. E Abraão, meu irmão, foi o nosso pai da fé. Amém, igreja? Amém. Então, Moisés, ele viu o invisível. Livro de João, capítulo 1, verso 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Mas Moisés viu a Deus. Quando Moisés viu a Deus, não só de costa, mas Moisés vai dar para saber quem é pessoa. Dá para saber a resposta. Moisés não viu a face de Deus, mas viu as costas. Entendeu, meu irmão? Ele não viu a face de Deus, falou assim: Moisés, quem vê a minha face morre. Qualquer homem que vê a minha face morre. Fica na fenda, eu vou passar. E quando eu passar, Moisés, só olha. Quando Deus passou para Moisés, eu vou perder essa oportunidade de nada. Eu vou morrer um dia mesmo. Um dia eu vou morrer. Se seja hoje ou depois, mas vou ver. Irmão, peguei a oportunidade de jeito não. Oportunidade, irmão, não está se perdendo, não, tá? Moisés chamava o quê? Quando Moisés viu Deus passar, Moisés sai para fora da frente, olhou para as costas, só viu as costas da Maria, só viu as costas dele, desceu do monte. Quando Moisés desce do monte, ninguém aguentou olhar para Moisés. Por quê? Porque o rosto de Moisés brilhava mais que o rosto do sol, meus irmãos. E Moisés não sabia disso. Por que, Raíssa? Por que não sabia? Porque Moisés não tinha espelho para trocação no espelho. Mas Moisés pensou naquele monte aqui e falou: Moisés, vira o rosto, Moisés. Moisés não vai você não. Põe um véu no teu rosto. Porque o teu rosto está brilhando mais classe que o rosto do sol. Fé é isso, meus irmãos. Fé é isso. É você acreditar que Deus é sobrenatural. Que Deus faz transformar pedra em pães. Que Deus faz fluir água no deserto. Que Deus pode fazer qualquer coisa na face da terra se você acredita, se você tem comunhão com Ele. Amém, igreja? Mas quando você cresce, você agora começa a não ter mais contato, você não começa mais a ter comunhão com seu pai, com sua mãe. Começa a querer fazer o que você quer. O pai e a mãe ainda falaram: você não manda mais de mim. Meu irmão, quem falou isso para você? O pai pode ter 100 anos de idade, você pode ter 80. É seu pai. Eu vi a vozinha lá, pegar o pastor da Joaquim, pequenininha. Vem aqui, vamos conversar. Você estava ali, vamos conversar. E o velho lá, grandão, a mulher pequenininha, colocava o velho para cima. Vamos conversar. E ele, irmão, obediência. Obediência gera bênção. Amém, igreja? Então, por isso eu estou falando com você, Egito. Deus falou para José: José, você vai se levantar. Vou colocar você como coluna de sua família. Você vai ser um provedor. José conta: eu tinha o meu cesto e mais 11 cestos estavam se derramando perante eu. Não, de maneira nenhuma. E o José conta o sonho do seu pai também. E fala assim: olha, o sol e a lua nascem prostrando perante eu. Não, José, de forma nenhuma. Nem eu, nem sua mãe vamos se prostrar em você, não. Porque a regra é essa. Deus quebra protocolo. Amém, igreja? Deus quebra protocolo. Você não sabia disso? Que protocolo Deus quebra? Quando Ele quer quebrar. Pela fé, o rei Ezequias estava para a morte. E Deus usa o profeta Isaías, diz para ele: por sua casa e ordem, que ele não vai descer essa caminho, ele vai morrer. E aí o rei vira as costas, vira para a parede, começa a beijar para Deus. Até hoje eu nunca transgredi a tua lei, comecei a fazer tudo possível, sabe me levar a vida, eu não queria agora não. Isaías, antes de ir do palácio, Deus fala para Isaías: no protocolo, vai lá, Isaías. Diga para Isaías, né? Isaías vai lá, volte por ele, vai continuar mais 15 anos de vida para ele. Glória a Deus. Quebrou o protocolo. Mas Deus não vai de mim, não. Deus não mente. Mas o coração daquele homem, o coração de Deus não. Quebrantado o coração, move o coração de Deus. Bíblia, tu imagina, quando você não tem um coração quebrantado, como aquela mulher que anda na neve, chegou até Jesus:
Jesus falava para a mulher, né, vou pegar o pão dos filhos, lançar os cachorrinhos, você não merece. E a mulher fala, eu sei que eu não mereço, mas eu quero só a migalha. Eu não quero o pão inteiro, eu quero só a migalha. Eu preciso só da migalha. Se eu estou aqui pegando só a migalha, para mim está importante. João! Jesus está lá! O importa é que ele cresceu. Eu não sou digno nem desatar Deus pés. Se ele me colocar só para mim, desatar Deus pés para mim, tá bom. O importante é eu estar dentro do palácio dele. Amém, igreja? Não importa se você é porteiro, não importa se você é trabalhando, não importa se você está trabalhando para Deus. Todos nós trabalhamos para Deus e respeitar a direção de Deus. Vamos voltar aí com José. Ele não sabia acontecer. Aí Jacó faz uma túnica e dá as cores para José, José veste aquela túnica. E os irmãos de José, irmãos desobedientes, 10 irmãos desobedientes que Benjamim não tinha, aí não estava no meio. Jacó não olha para José, vai ver onde estão seus irmãos, traz notícia para mim. José vai onde Jacó tinha mandado ir, vai para Macedônia, não vai para Nínive, vai para outro local. Só uns estamos aqui. Jonas vai para Nínive, eu vou para. Como é que é aí, irmão? Taça. Tem que ir para Taça, pegou ele para Taça. Em vez de estar em Nínive, ia para Taça. Irmão, não, eu não gosto de lá, irmão. Quem está sendo Deus, não adianta. Ou você não gosta, você tem que entrar na casa. Fulano está te entrando. Eu não gosto de Zaqueu, o problema é seu. Mas Jesus falou hoje, eu vou vir para a sua casa. Você vai ser discípulo, obedeça, aí vai com ele. Porque os cães dos feiticeiros ficaram lá de fora. Se Jesus entrou, ele falou, meu irmão. Mas é Maria Madalena que serve, não importa. Está comigo. Se está comigo, não julgue essa mulher, como quem se não julgou. Então, meu irmão, se está com Jesus, não deixe de trabalhar, não for ninguém trabalhar, meu irmão. Você chegou na igreja agora, e tu, infeliz, você não pode olhar para Deus também? E tu? O que é que tu está fazendo? Só ir na vida dos outros? Para de olhar a vida dos outros, começa a olhar para você mesmo, para quem era eu, quem sou eu hoje. Vamos voltar, meu irmão. Então José não sabia, Rosa, o que ia acontecer com ele, mas ele sabia que Deus estava com ele. E aí os irmãos dizem, vem lá o sonhador, vamos matar! Não, vamos matar não, vamos colocar aqui, muitos querem tirar, mas Deus jogou na vida dele lá, José entra na caverna, fica na cisterna, vem os ismaelitas, irmão dele também, que era filho de Abraão, ismaelita, vem os ismaelitas, Potifar compra José, Potifar coloca José para ser mordomo da sua casa, mandando em tudo. A mulher de Potifar quer deitar com José, José não quis, porque não, Deus tem quando melhor, porque ele mandou tudo que vem, você tem que escrever na Deus, sabe, meu irmão? Vai melhorar essa coisa não. Tudo que você pensa, nem tudo na igreja é de Deus, sabe, meu irmão? Toma cuidado. Aí José pega, meu irmão, não, você não. Tá me enganou José, tá? José está na prisão. Mas Deus tinha um plano bem maior que José imaginava. Deus tinha um plano na Bíblia que nunca imaginaria. A obediência já era pensa. E agora José, meu irmão, está lá, preso lá nas borras de Faraó. Deus agora pega Faraó e fala, Faraó, vem aqui conversar comigo. Porque você que manda aqui em tudo, manda em toda a humanidade aí, assim, eu que mando em tudo. Vou mandar comigo aqui um pouquinho, Faraó. Vou mandar comigo, Faraó. Faraó, olha ali! Milhos bonitos, cheio de espiga linda, e as outras comeram. Tudo morreu, ficou tudo seco. Se não tem alimento, a humanidade morre. Sim ou não? Se não tem alimento, a humanidade tem que morrer. Tem que ter alimento. As vacas bonitas, lindas, cheias de leite. E as vacas magras. E as vacas magras destruíram tudo, as outras. E o Faraó ficou perturbado. E agora? Deus mostrou para o Faraó em sonho. Meu irmão, Deus ele fala com qualquer pessoa. Deus não é estou imaginando. Deus é quem ele quer, da maneira que ele quer. E o Faraó ficou perturbado. Eu quero alguém que me interprete o sonho, me dê interpretação do sonho. E ninguém. Por que não? Ninguém. Porque ninguém tinha contato com Deus, ninguém tinha comunhão com Deus, ninguém tinha perdido. A maioria perdeu tudo comunhão com Deus, meu irmão. O que acontece?
comeu tudo. É como você não tivesse dinheiro no banco, não tivesse cartão. Está com dinheiro no banco, mas não tem cartão, o que acontece? O que acontece? A mãe eu tenho Pix, né, tem celular, mas antigamente não era cartão. Né, pastor Ival? Uma vez eu e o pastor Ival fomos por causa de um carro, ele com cartão, seu dinheiro, eu com celular, mas não tinha Pix na época, né? E o pastor Ival, a senha, pastor Ival, toma cuidado com a senha. Não, eu sei a senha. E ele pega lá, coloca a senha, o celular na casa tá, senha errada. Pastor Ival, você tem mais 2, 30 anos de senha errada, bloquear. E eu vou pegar aquele ponto de gasolina. Não, eu sei de novo, ele tá, pronto. A terceira, agora eu sei, bloqueou. E agora, pastor Celso? Tinha dinheiro no banco, mas o branco tá, e foi de noite. E agora, Cássio? E agora, pastor Ival? E aí, meu irmão, andava, eu posso andar assim com coisa boa, né? O celular, passava pelo celular dele do fui rápido, né? Como aqui, o camareiro celular? Não, o fui rápido não quero, não. Esse aqui pode deixar aqui, pode até igual voltar aqui, mas não, mas não, meu celular voltar. Não, vamos lá, vamos pegar o dinheiro, vamos ficar aqui no meu celular, não quero que volta com você. E não falei, mas você queria um celular do Raibal, eu queria não. Que não, lá o meu eu queria. Eu sei que você está bom, eu sei que você está bom, eu sei que você, não adianta ele falar, eu sei que você, meu irmão. Amém, não? Não adianta ele falar, eu sei que você. E aí, passou o celular, ficamos lá, deixei o celular lá, peguei um dinheiro, voltamos lá, tá aqui, o rapaz deu o celular de volta, e nós, mas o carro, ficava nós lá, sem carro, nós cantei, meu irmão, sem dinheiro, não tem como. Tinha dinheiro na sua casa de cartão agora, bloqueado. Hoje em dia não, nós já fácil, mesmo, é fácil você virar uma pessoa fixa, né? Eu trabalhava lá, e ali fez naquela época. Não dá, meu irmão, não dá, creio. Então o faraó, estava doidinho, querendo saber o que estava acontecendo. Que estava acontecendo, mas ninguém tinha comunhão com Deus, ninguém tinha contato com Deus, ninguém tinha fé em Deus, comunhão com Deus. E aí, meu irmão, José está lá no palácio de faraó, mas não no palácio, estava lá dentro, lá nas porras, comendo o resto. Mas Deus, irmãos, tinha preparado coisa boa para José e para toda a sua descendência. Deus só precisa de mim para abençoar toda a sua família. Deixa para você que você é um crentinho, uma crentinha, que você está indo para a igreja orar. Não dê ouvido para esse maldito, mas dê ouvido a palavra de Deus. Eu tenho comunhão com o meu Deus. José, meu irmão, sonhador está vindo, foi preso. Daqui a pouco o sonhador, meu irmão, vai para a prisão. Deus, daqui a pouco, aquele padeiro, aquele copeiro, lembrou. José, nós vamos faraó, ninguém conta a palavra de faraó, pode fazer isso, só um homem só, que está aqui dentro, pode estar na prisão. Mande vir depressa. Depois José, meu irmão, depois José deu a roupa mais bonita para José. Chega até faraó. E faraó, José fala, faraó, olha, vai vir 7 anos de fartura e 7 anos de fome sobre toda a terra. Foi isso que eu mostrei para você, Paulo, não tinha ninguém. É isso, faraó. 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Primeiro vai vir a fartura, todo mundo vai ficar engordar, mas depois vai vir uma fome. E agora não dá fome, irmão. Você pode comer um boi hoje, mas amanhã está com fome, sim ou não? Você pode engolir, pode comer 10 quilos de picanha hoje, mas amanhã está com fome de novo. E aí? Agora 7 anos de fome, pastor Celso. 7 anos. Pensa aí. Não é 7 anos, não, 7 anos. E aí, meu irmão, quem vai aguentar? Quem vai aguentar? Mas José falou para faraó, faraó, pegue um dos seus ministros aí, faz um depósito, começa a juntar grão por grão. Grão por grão. Começa a juntar grão por grão. De grão em grão a galinha enche o papo, não é isso? Meu irmão ensinar? Mas começa a juntar, de pouquinho em pouquinho. E faraó, olha, quem pode ser melhor que tu? Vai ser você. Deus abriu um cargo no Egito que nunca houve e fechou que até hoje não tem. Amém, meu irmão? Você vai ser o meu governador aqui. Tudo que você falar, assinar, que você quer matar, pode matar, que você quer fazer, está nas tuas mãos, Zé. Menos a minha cadeira. Mas tudo que você quiser, Zé, está bem feito. Deus abriu um cargo de governador, meu irmão. Abriu uma porta onde não tem porta. Quem ajuda a Deus, Deus ajuda você. Amém, igreja? Por isso que eu faço, Deus abre porta onde não tem porta. Deus abre porta onde não tem porta.
E aí, meu irmão José, sendo governador, não pague mal com mal, meu irmão, pague mal com bem. E embora que José viu que seus irmãos fez tudo aquilo, mas ele falou assim, foi você que fez isso. Tudo foi permissão de Deus, sabe, meu irmão? Irmão, se está perseguindo você, meu irmão, é permissão de Deus. Se está falando mal de você, é permissão de Deus, não adianta. Se está dizendo que você é permissão de Deus, deixa falar, meu, deixa fazer o que quiser, meu irmão. Mas não perde o contato com Deus. A pessoa quer que você perde o contato com Deus, perde a Deus. Aí na hora que você perde a Deus, Deus manda soar a última trombeta. E agora? E agora? E agora? Então, igreja, tem contato com Deus. Porque a qualquer momento Deus pode falar contigo. Qualquer momento Deus pode ligar para você. Que atende e fale com Ele. E não perca tempo com esse mundo. Fale com Deus. Porque meu fé é isso, sabe, meu irmão? Fé é isso. É comunhão com... Nunca perde a comunhão com Deus. Pode perder palácio. Pode perder esposa, pode perder filho, pode perder tudo. Mas o contato com Deus, que é o Espírito Santo, não perde não. Porque se você perdeu o Espírito Santo, você perdeu tudo. Amém, igreja? Então guarde dele que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Te chama Espírito Santo da verdade que Deus te deu. E tem muitas pessoas que querem perdê-lo por causa da usura, por causa do dinheiro, por causa do amor ao dinheiro, por causa das coisas não terrenas. Então, meu irmão, largue de coisa terrena e comece a abraçar as coisas espirituais, meu irmão. Comece a abraçar as coisas espirituais, tu vai ver como Deus vai fazer algo extraordinário na tua vida e você vai dizer, eu estou mais feliz hoje, mesmo com um pão em casa, do que com 100 milhões de reais na minha conta. Porque, meu, dinheiro traz felicidade? Não. Dinheiro só traz conforto. Quem traz felicidade se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas digo que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta aqui. Então, irmão, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Você pode ter tantos milhões no banco, mas não tem Jesus, meu irmão, não vale nada. Que Deus abençoe e agradeça a